Nós temos uma visão do inferno que é modelada na Idade Média, não é modelada nas Escrituras, portanto, é uma mentira. E a visão costumeira é de que no inferno estamos todos nós fugindo do diabo, e o diabo com um garfo futucando a gente, querendo jogar a gente dentro de uma labareda. Por que essa visão é mentirosa? Porque o diabo no inferno não está impondo sofrimento sobre ninguém. O diabo no inferno é tão condenado quanto qualquer pessoa. Lá ele está sob o sofrimento imposto pelo Deus grandioso. Lá não é o reino dele, onde ele é um soberano. Quem está lá está sob controle dele, e ele com o seu garfo futuca cada um. Não, as Escrituras não revelam isto sobre o inferno. Se as Escrituras não revelam isso sobre o inferno, a pergunta é: de onde vem o sofrimento? De onde vem o sofrimento imposto? Eu quero pensar sobre isso a partir de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, um texto que não muito tempo atrás eu preguei. Lucas 16, 19 a 31, ele fala assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia um homem que não tinha necessidades terrenas. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, um homem que estava repleto de carências na terra. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Morrem ricos e pobres. Morrem supridos e carentes. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra repetida nesse texto é tormentos. Tormentos. E a pergunta é: de onde vêm os tormentos? Eu quero propor a você
uma outra leitura, aonde a gente perceba que o inferno é uma realidade aonde as necessidades serão eternamente não atendidas. Nós temos um homem em tormentos nesta chama, que pede a Abraão que ordene ao Lázaro que molhe o dedo em água e tire um pouco da sede da sua língua. E Abraão diz: não. O tormento que vem das necessidades eternamente não atendidas. A gente pode pensar como o inferno das necessidades não satisfeitas e o céu das necessidades plenamente satisfeitas. Quando Jesus conta essa história, alguns a chamam de parábola, outros dizem ser uma história verídica, e eu particularmente penso numa história verídica, porque Jesus ele cita nome, ele não fala em tese, ele cita nome. Havia um homem chamado Lázaro, e aí Jesus fala deste Lázaro que na terra tinha suas necessidades não atendidas, e fala do rico que tinha suas necessidades plenamente atendidas. Quando eles morrem, Lázaro vai para uma situação aonde ele está em conforto. Então, pegue essas duas palavras, tormento e conforto. Quando é que você se sente em tormento? Você se sente em tormento quando você tem carências não supridas. Mas você sabe que aqui na terra, essas carências poderão ser supridas em algum instante. E você sabe que aqui na terra, na pior das hipóteses, a morte põe fim às carências. Mas no inferno não. No inferno não há escapatória das carências. Tormento, angústia eterna. Já no caso de Lázaro, a Bíblia descreve ele como recostado no seio de Abraão, num lugar de pleno conforto, totalmente suprido e atendido. Então, a gente pensa no inferno das necessidades não atendidas. Uma outra ideia do maligno, de Satanás, é dizer que não há inferno. Quando a pessoa morre, a pessoa deixa de existir. Então, a não existência seria uma fuga das necessidades não atendidas. E a gente tem personagens bíblicos que ilustram isso. A gente tem Jó. Jó, no capítulo 3, vivendo aquele momento da perda dos bens, da perda dos filhos, da perda da saúde. Jó, ele no capítulo 3, amaldiçoa o dia que morreu, que nasceu, melhor. Ele diz: seria melhor que eu não tivesse nascido. A não existência seria melhor do que esse tormento. Um outro personagem bíblico que segue o mesmo caminho é Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 20, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jeremias foi um homem de muitos sofrimentos terrenos, a ponto dele escrever um livro chamado Lamentações de Jeremias, a ponto dele ser conhecido como o profeta chorão. Jeremias viveu profundas dores e angústias. Que Jeremias pensa, era melhor a não existência do que a existência em tormento. Muitas pessoas, diante da existência de tormentos, tentam optar pela não existência. Suicídio. Eu me mato. Eu matando, eu acabo a dor. Eu acabo a angústia. Mas
A revelação bíblica mostra que quando a gente sai de uma realidade de necessidades não atendidas temporais, a gente pode ir para uma situação de necessidades não atendidas eternas. Essa ideia que eu estou propondo para você, do inferno das necessidades não atendidas, se sustenta biblicamente? Se sustenta teologicamente? E eu vou dizer, sim. Sim, porque Deus se apresenta como Pai que tem prazer em prover. Já no começo, quando Deus cria, para Deus criar o homem, antes de Deus criar o homem, Deus cria o quê? Um jardim. Com toda a provisão necessária, com tudo aquilo que o homem precisaria. Deus prepara para o homem um ambiente de suprimento total. Lá no Novo Testamento, em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo fala assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Então, o Velho Testamento, lá na criação, o Novo Testamento, nessa afirmação de Paulo, que Deus suprirá as necessidades em glória em Cristo Jesus, fala para a gente de um Deus que é Pai, que tem prazer em prover. Essa ideia de o céu das necessidades atendidas e o inferno das necessidades não atendidas se sustenta? Sim, porque Jesus se apresenta como satisfação para a eternidade. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a água da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus se apresenta como satisfação para as necessidades mais profundas que o ser humano tem. Porque a nossa satisfação profunda, ela se encontra num armário chamado Deus. É só nessa despensa de Deus. Filipenses 4:19, Deus, Ele em glória, lá nessa dispensa de Deus, tem tudo aquilo que precisamos. Essa ideia se sustenta, sim, porque as declarações do Novo Testamento, e eu cito especificamente Apocalipse, apresenta na glória seres humanos supridos. Lá não há lágrima, não há dor, não há morte, não há maldição. Lá fala no capítulo 22 desse rio, né, que até a Val citou esse rio na visão dela, esse rio que tem as árvores do lado com o fruto que supre, que cura, o fruto que cura as nações. Então nós temos biblicamente essa visão. Pedro fala sobre isso. Pedro fala do novo céu e nova terra onde habita a justiça. Novo céu e nova terra onde habita a justiça. Você pode pensar a justiça por uma categoria moral. Justiça é o que é certo, injustiça é o que é errado. Mas não só justiça tem uma categoria moral, tem uma categoria também daquilo que é justo, que é adequado, que é plenamente encaixado. Então, quem é uma pessoa que vive em justiça? Não é só a pessoa que não faz coisa errada. A pessoa que vive em justiça é a pessoa que vive em shalom. E a palavra shalom no hebraico, ela significa muito mais do que paz, harmonia, ausência de guerra. A palavra shalom, ela traz uma ideia de inteireza, uma pessoa que ela está plenamente atendida. A shalom de Deus é um atendimento pleno das nossas necessidades terrenas. Terrenas não, necessidades humanas, porque terrenas fica tudo para trás. Muito bem, quais são algumas verdades que devem transformar a nossa vida a partir desse pensamento? Uma verdade
é que para o Filho de Deus, para você, para o Filho de Deus, nem toda necessidade será suprida deste lado da eternidade. Mas toda necessidade será suprida eternamente. Presta bem atenção. Para você que está aliançado com Deus em Cristo Jesus, isso não significa que deste lado da eternidade, da morte para cá, todas as suas necessidades serão supridas. Isso as Escrituras não prometem a você. Mas as Escrituras prometem que todas as tuas necessidades serão supridas eternamente. Há um céu, aonde você pode ser uma pessoa totalmente suprida. E há o inferno, aonde você pode ser uma pessoa eternamente carente. O suprimento terreno de pessoas como o rico dessa história de Lázaro não deve nos causar inveja. Eu quero ler um salmo, se você quiser abrir, será muito bom. Salmo 73, é um salmo não tão pequeno, mas eu quero lê-lo inteiro. O Salmo 73, ele fala sobre a prosperidade dos maus, né? O Salmo 73 é como se o Lázaro, da história de Lucas 16, estivesse no portão da casa daquele rico e estivesse perguntando para Deus: mas Deus, eu me esmero na tua vontade, no teu propósito, e eu estou aqui nessa situação. E aquele homem que não está nem aí com o Senhor, está vivendo bela e regaladamente. O Salmo 73 é isso, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, que sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro de quem eu me compraza na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vejam a sinceridade do salmista, quando ele diz: quando eu via para essas pessoas supridas, atendidas, enriquecidas, os meus pés quase resvalaram. Até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi além da terra, além do terreno, além do temporal, eu vi para o eterno. Ele diz isso. Veja, uma das coisas que olhar para as necessidades não atendidas gera em nós são raivas. O salmista, ele fala nesse salmo de raivas que ele teve, né? Primeiro ele fala de inveja. Ele fala da inveja no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Depois, no versículo 21, ele fala: quando o meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. De nós olharmos para a terra e de nós vermos necessidades não supridas e nós termos raiva e queremos jogar sobre outros seres humanos a nossa raiva, a nossa frustração, como se fossem eles os responsáveis por alguma coisa faltar em mim. Então nós escolhemos bodes expiatórios. Muitas vezes nós escolhemos o governo, porque o governo não fez. Outras vezes nós escolhemos a família não fez. Outra vez nós escolhemos a sociedade e nós vamos alimentando raivas. Alimentando raivas. Ainda no versículo 22, na sequência, ele fala assim: eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. E eu fiquei pensando nessa dinâmica de nós seres humanos, que quando sentimos necessidades não atendidas, nós queremos sempre mudar, buscar uma nova situação, buscar uma nova realidade, para que as nossas necessidades sejam supridas. Essa postura do animal, que quando ele chega no terreno, não tem o pasto, ele deixa o pasto, ele vai para outro terreno, ele quer encontrar alimentação, ele não tem capacidade de parar, de pensar, de refletir, de decidir por um melhor pasto onde ele está. Então essa realidade das necessidades não atendidas pode gerar isso tudo em nós. Outra verdade que deve nos transformar é pensar na tolice de atender necessidades terrenas e deixar as pessoas sem garantias eternas. Jesus ele fala sobre isso em Mateus 6, né? Ele fala: não ajunteis tesouro, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Nós, como seres humanos, vivemos na terra das carências, na terra das necessidades. E quando nós olhamos para aqueles a quem amamos, nós pensamos logo nas suas carências, nas suas necessidades, no melhor da terra para eles. Mas o melhor da terra para eles pode ser o melhor da terra do rico, em que, deixando a terra, tem uma carência eterna, uma falta de suprimento eterno, um não atendimento eterno. Eu acho que é por isso que o rico da parábola, ele fala para Abraão, né? Manda Lázaro ir lá, porque eu tenho irmãos, e ele precisa testemunhar para os meus irmãos, senão os meus irmãos virão para esse lugar de tormento.
Talvez ele estivesse dizendo: os meus irmãos lá moram muito bem, eles são muito ricos, eles moram em lugares privilegiados, eles são aplaudidos pelos seres humanos, mas quando eles morrerem, eles vêm para cá, vão viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Avisa para eles, avisa para eles. E aí a gente pensa logo naqueles que estão longe de nós, né? Os ricos, milionários e bilionários. Mas a gente precisa pensar nos nossos filhos, nos nossos parentes, nos nossos queridos, aonde a gente acha que suprir necessidades terrenas é o melhor que a gente pode fazer. Mas se a gente não avisá-los, que eles poderão ter sede eterna, se não estiverem no caminho estabelecido por Deus. Outra verdade que deve nos transformar é que para esse destino eterno é preciso receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não há nenhum tipo de bilhete, nenhum tipo de carteira, nenhum tipo de crachá, não há nada que nós possamos apresentar a Deus, nem mesmo as nossas boas obras, dizendo: mas Deus, quando eu estava na terra, eu ajudei, nem isso. Nada poderá nos colocar no céu das necessidades plenamente satisfeitas, plenamente atendida, no céu da suficiência, nada a não ser o nome de Cristo Jesus. E aí eu tinha colocado aqui, a Gia acabou lendo aqui Romanos 8, versículo 32, né, onde ele fala que Deus, aquele que não negou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas. Aquele que não negou, Romanos 8,32, aquele que não negou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? As tuas necessidades mais profundas são supridas somente em Cristo. Necessidades terrenas, temporais, podem ser supridas à parte de Cristo. Necessidades eternas, celestes, só podem ser supridas em Cristo. E talvez você pergunte assim: Paulo, mas como é que eu faço isso? Boa pergunta. Se todos os dias você perguntar para o teu Cristo como você faz isso, você terá a presença do teu Cristo que te supre. Quando você procurá-lo para perguntar: Cristo, que faço eu para ter as minhas carências profundas supridas? Quando você o procurar, você encontrará nele, não nas respostas dele, na pessoa dele, você encontrará esse absoluto suprimento. Por isso, guarde essa verdade. Só Cristo pode te livrar do inferno das necessidades não satisfeitas. Se você nunca colocou a tua fé na pessoa de Cristo Jesus, faça isso. Faça isso hoje. Para que não importa quando a morte chegar, você saiba que você vai para uma realidade de necessidades totalmente, eternamente supridas. Por isso que não haverá lágrima, não haverá tormento, não haverá dor. Seremos marcados tão somente pela presença do Senhor. Amém? Fecha teus olhos.